Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui da Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade. E hoje, o nosso tema da nossa noite de hoje é Nada acontece por acaso. Será? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Conforme o pessoal vai chegando aqui na live, a gente vai dando as boas-vindas para quem está vindo aí para acompanhar o trabalho desta noite de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, João. Boa noite a todos que estão chegando aí na live. Mais uma seara de paz e de luz aqui, né? Então, a gente está aqui para fazer o trabalho da noite de hoje, pela Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade, e o tema de hoje é Nada acontece por acaso. Será? Boa noite Cássio, boa noite Carla, que legal que vocês estão aí com a gente. A Carla, nossa parceira também desses momentos virtuais. Boa noite Fulan, legal que vocês estão aqui junto com a gente nessa noite de sexta-feira, começando mais um trabalho. E hoje nós vamos falar Nada acontece por acaso, será? Tema muito interessante. Trouxe uma passagem aqui Em Busca da Verdade, um livro de Joana de Ângeles, por Divaldo Franco, e Caminho Espírita, que são de diversos autores, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Boa noite, Regina. Que legal que vocês estão todos aqui com a gente nessa noite de hoje para a gente realizar esse trabalho. Então, gente, vou esperar mais um pouquinho, o pessoal vem chegando aí e a gente vai fazer, em primeiro lugar, a nossa prece de abertura do trabalho, pedindo aos nossos amigos espirituais que nos deem a oportunidade da gente estar junto com eles e realizar esse trabalho na noite de hoje. Então, peço a você, aonde você estiver aí, que você se coloque numa posição relaxada, tranquila, e que nesse momento nós elevemos o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. Amado amigo Jesus, mais uma vez nos colocamos aqui juntos, falando em Teu nome, falando da Tua obra e tendendo e, portanto, pretendendo buscar um pouquinho mais de conhecimento e que a gente possa compartilhar entre todos nós, irmãos de caminhada, esse grande desabrochar de um novo tempo que foi espelhado por você, amado amigo Jesus, há muito tempo. Que os nossos amigos espirituais, os dirigentes da casa, nos permitam nesse momento que façamos esse momento profundo de reflexão e que levemos para as nossas vidas esses conhecimentos. E não fiquem somente em conhecimentos, mas que se transformem em ações diárias, sempre seguindo a luz do nosso Mestre Jesus. Que todos nós, que aqui congregamos forças e energias, possamos fazer uma corrente, mesmo que à distância, uma corrente de boas energias para que o trabalho se desenvolva e que possa chegar a todas as pessoas que dele necessitam neste momento. Que os nossos mestres espirituais, que os nossos anjos da guarda, que os nossos amigos, mentores espirituais que nos acompanham durante toda essa jornada estejam aqui mais uma vez presentes conosco e certos do nosso entendimento e do nosso trabalho. Que a luz do nosso Mestre Jesus ilumine a todos. Que assim seja. Boa noite, Benoni. Que legal que você está aqui com a gente, que legal que está todo mundo aí. O pessoal vem chegando para participar da live aqui pela Sociedade Espírita Paz, Amor e Caridade. O tema de hoje, Nada acontece por acaso, será? E daí, para começar, boa noite, Lisane, para começar isso, eu quero ler só uma reflexão para a gente começar assim. É do livro de Em Busca da Verdade,
tá? O capítulo é o capítulo 5 do livro Conviver e Ser. E desse livro, Conviver e Ser, eu peguei só algumas frases aqui que estão no contexto de Cair em Si, que é o subtítulo. As perdas têm uma trajetória na psique humana, desde os primórdios da evolução, quando ocorreu a saída do paraíso, a perda da inocência, ante os gravames das castrações culturais, religiosas, sociais, que geraram o mascaramento da necessidade substituída pela dissimulação, dando surgimento aos primeiros sinais de insegurança e aos registros da criança ferida no indivíduo. Embora reconhecendo-se problematizado, esse indivíduo ainda hoje foge da responsabilidade do enfrentamento das culpas e desafios, normalmente transferindo-a para os demais que são injustamente considerados como inimigos e perturbadores da sua paz íntima. Cair em si. Boa noite, Simone. Muito legal que todos vocês estão aqui com a gente. Cair em si. O que o texto quer dizer? Que desde quando a gente se entende por gente, a culpa que nos bate, a culpa que nos fere, e lá no fundo a gente sabe muitas vezes que é nossa, absolutamente nossa, nós queremos transferir para os outros. Então ainda estamos naquela criança ainda, aquela criança eterna que vive dentro de nós, nos pedindo passagem para um outro momento, mas essa passagem fica presa no nosso ego, fica preso no nosso orgulho, deixando que se exaura forças naqueles instantes e, querendo ou não, deixamos isso acontecer por N motivos, pelas convivências culturais, pelas conjunturas humanas, pelos diversos fatos onde fomos criados, educados e assim talhados para uma vida lá na frente. Fica o questionamento de que essa criança adormecida ou ainda ferida, como ela se comporta depois na vida adulta? E é isso que a gente vai falar, porque a gente fica se perguntando por que isso ou aquilo está acontecendo comigo neste momento da minha jornada? Por que acontecem determinadas coisas na nossa existência que nos questionamos profundamente por que isso comigo, por que nesse momento? E a gente vai entender um pouquinho mais sobre nada acontece por acaso. E a pergunta, será? De todavia, a gente já entendeu que Jesus, por si só, pela sua elevação de espírito e por tudo que conhecemos, ele já veio, já deu o seu recado, deixou muito claro as leis de convivência entre nós, e a principal lei de convivência entre nós, que vai formar de nós exatamente uma comunidade, diz respeito a uma lei específica e clara: amai-vos uns aos outros. Só. E interessante é que ele não vai mais vir. E agora nós somos arautos desse momento. Nós espíritas somos arautos da Boa Nova. Nós espíritas estamos nessa caminhada. E é interessante porque temos uma responsabilidade ainda redobrada, muito massificada justamente por esse motivo. Mas se ele veio há 2000 anos atrás e lá aos pés da cruz disse assim: Pai, perdoa, eles não sabem o que estão fazendo. Mas ora, se o exemplo está aí, se já veio, já existiu, esteve consciente dentro de nós, e hoje nós procuramos caminhar dentro dessa luminosidade desse caminho, fazem 2020 anos, o que será que está faltando para a gente entender? O que será de fato que está faltando para a gente perceber que absolutamente nada é por acaso? Nada é por acaso. Tem uma frase que eu costumo dizer: a espiritualidade não erra endereço. Não errou com você, não errou comigo.
E agora somos arautos de uma boa nova. Agora e somos, como espíritas, aquilo que trazemos de novidade nesse mundo muito esquisito que a gente vive, porque nós acreditamos durante muitos e muitos anos, e a grande maioria de nós acredita nisso, que somos seres materiais, vivendo a experiência da matéria com alguma ênfase sobre a espiritualidade. E não nos damos conta da realidade espiritual que vivemos e que sim viemos para cá para termos uma experiência terrestre dentro das nossas dificuldades maiores, aonde a família é um dos elos principais, aonde seremos testados como a forja de uma lâmina, para que entendamos o real valor da existência humana. Porque nesse mundo relativizado que vivemos hoje, não conseguimos ter a clareza absoluta do valor da vida humana. Boa noite, Silvia. E aí? O que fica para nós de verdade? Nós somos seres espirituais, afinal, quantas vezes nos alimentamos ao dia? 3, 4, 5 vezes ou até mais. E alguns de nós, passando por perrengues da vida, se alimentam uma vez, quando muito. Mas a reflexão que eu quero trazer para você, diante de tudo isso que eu pesquisei e quis trazer dentro disso, de nada acontece por acaso, porque não é por acaso mesmo. As coisas acontecem na tua existência justamente para o teu burilamento. É aquele negócio, o diamante sai de dentro da terra e ele precisa ser lapidado. E ele é lapidado ao longo de muito tempo. Nós não somos diferentes. Nós somos máquinas insólitas da existência humana. Então, a partir do momento que nos dedicamos a essa existência, entendemos que nada acontece por acaso, vem em nossa direção todas as demandas das quais somos precursores na esfera anterior. E, portanto, o que se apresenta hoje como desafio para nós nada mais é do que a nossa responsabilidade sobre o nosso burilamento, sobre a nossa esfera de diamantar, de tirar aquelas lasquinhas, de conseguir enxergar aquele diamante puro através da lapidação de nós mesmos. E aí a gente vai lapidar duas coisas que batem muito forte no ser humano aqui, neste momento atual que vivemos, 2020 anos depois do Cristo. O orgulho e o ego. São as principais barreiras do nosso desenvolvimento, porque nos travam sobre aquele aspecto que os outros nos olham e, portanto, pelo olhar dos outros, acabamos por travar a nossa essência divina e seguir adiante no caminho bem claro, justo e acertado que Jesus desenhou para todos nós. Nesse livro, Caminho Espírita, na página 7, são verbetes, né? São 80 verbetes, e nesses verbetes, no verbete de número 7, que eu separei aqui para nós, traz um pouquinho dessa esfera que eu trago aqui para vocês, ou ainda dessa visão. Não perca a esperança a milhões de pessoas aguardando os recursos de que você já dispõe. Não perca o bom humor. Em qualquer acesso de irritação, há sempre um suicidozinho no campo das suas forças. Não perca a tolerância. É muita gente a tolerar você naquilo que você tem ainda de indesejável. Não perca a serenidade. O problema pode não ser assim tão fácil, tão difícil quanto você pensa. Não perca a humildade. Além da planície surge a montanha e, depois da montanha, aparece um horizonte infinito. Não perca o estudo, a própria morte é ilusão. Não perca a oportunidade de servir aos semelhantes. Hoje e amanhã você precisará de concurso alheio. Não perca tempo, os dias voltam,
mas os minutos são outros. Não perca a paciência. Recorde a paciência inesgotável de Deus com você. Quando a gente diz não perca, e aqui fica muito claro para nós, não perca tudo aquilo que você já possui. Mas não é no campo da materialidade como vemos hoje as pessoas buscando freneticamente. Buscando no campo da intelectualidade e da materialidade, querendo provar por A mais B que são pessoas de outra esfera ou ainda seres humanos de outra dimensão dentro do quadro terreno. Deixando uma mensagem clara para nós que, e a espiritualidade nos traz isso com muita clareza, que precisamos sim da intelectualidade, precisamos sim dessa esfera da disciplina do estudo, mas também precisamos entender que não estamos aqui por acaso e por justamente não estarmos aqui por acaso, temos um lado espiritual a ser tratado, temos um lado espiritual a ser conduzido, um lado espiritual a ser desenvolvido. Então precisamos que essas duas asas consigam bater em sintonia para que possamos voar na direção dos nossos propósitos dentro das nossas habilidades terrenas. Sim, porque não viemos prontos para cá, viemos semi-acabados e, portanto, precisamos fazer essa distinção que viemos com algumas habilidades e que, portanto, precisamos colocar essas habilidades em função de um horizonte tão fantástico e magnífico que precisamos desenvolver na nossa vida. Ora, estamos aqui com um propósito. E esse propósito, e se você está aqui, se você acompanha esse trabalho, muito provavelmente você também está comprometido e comprometida com esse propósito, o propósito da espiritualidade. Ou ainda você está aqui olhando a live para entender alguma coisa sobre espiritualidade, assim como todos nós passamos por um momento ou por outro, sempre buscando a espiritualidade e muitas vezes não entendendo ao certo os caminhos aos quais parece que fomos direcionados, mas aquela mensagem bate no nosso coração e na nossa alma e nos desperta para entendermos que sim, nós precisamos estudar e sim, nós precisamos nos desenvolver espiritualmente, porque afinal de contas, estamos aqui. Somos espíritos vivendo uma existência humana e não seres humanos vivendo uma experiência simplesmente espiritual. A nossa essência é a essência da espiritualidade. Ora, então, quantas vezes você alimenta o seu espírito por dia? Quantas vezes você para e diz assim, agora eu vou meditar 5 minutos, eu vou alimentar o meu espírito, eu vou acalmar o meu coração, eu vou desligar a chave do estresse, eu vou parar de verdade. Quando que você para de verdade para alimentar o seu espírito durante o seu dia? Boa noite, Tânia. Talvez seja uma das principais perguntas do desenvolvimento desse trabalho na noite de hoje. Quantas vezes, diante do seu quadro já instalado de rotina na sua vida, você consegue tirar alguns minutos para parar e pensar na sua vida? Parar e pensar aonde de verdade você quer chegar. Porque temos horizontes muito claros e acreditamos que aquele horizonte lá nos serve. E é chegado um determinado momento da nossa vida, e daí aqui uma frase de Albino, um texto de Albino Teixeira, que nos deixa muito claro e evidente o nosso dever. E esse é o título. Por mais humilde, quando confrontando as atividades que nos pareçam superiores, amemos o dever que a Ávida nos reservou. No plano do universo, todo o encargo é digno de apreço.
O firmamento agasalha o mundo sob imensa abóboda de estrelas. No entanto, não desempenha as atribuições do telhado doméstico. O sol é um espetáculo permanente de luz, mas não realiza o serviço da lâmpada. O grande rio é um gigante de água movente, contudo, não executa em casa a função da bica. O celeiro guarda os ingredientes do pão, mas não consegue amassá-lo. O transatlântico transporta o salva-vidas, sem tomar-lhe a prerrogativa. Cultivemos o nosso dever por mandato da providência divina. O esforço ânimo do verme da fecundação da terra, já revestido de extrema significação para ele e para ele. Assim também, a nossa tarefa particular não pode aparecer aos olhos dos outros no desdobramento da vida. Entretanto, ela é sumamente importante para a vida e para todos nós. Albino Teixeira. Tem uma passagem, esses dias eu vi, do Mário Sérgio Cortella, que é um filósofo, que diz o seguinte: vaca não dá leite. Ainda ontem eu estava vendo essa exposição dele, e é muito peculiar, porque nos traz, e ele fala de educação e consciência de trabalho, e nos traz muito claro sobre o quanto precisamos nos educar através desse ensinamento, e o quanto nós precisamos ter de consciência clara sobre esse mesmo ensinamento. Vaca não dá leite. O que acontece é que quem tem a vaquinha lá, ele precisa acordar às 4 horas da manhã, ele ou ela, às 4 horas da manhã, ele precisa ir lá para o curral onde está a vaca, ele precisa amarrar as pernas da vaca, ele precisa amarrar o rabo da vaca, e ele precisa ir lá e ordenhar a vaca, para que essa dê leite. Caso contrário, ela vai ficar lá. Isso traz uma clareza muito profunda sobre o nosso trabalho, sobre o desenvolvimento humano que nós precisamos fazer nessa vida. E uma coisa, quanto mais sabemos disso, mais somos responsáveis por isso. Quanto mais a vida nos cutuca e nos diz: olha, meu filho, minha filha, chegou a hora, vamos lá, vamos estudar, vamos pensar nisso, vamos botar essa nossa mente para funcionar, mais responsáveis pela nossa vida e pelas vidas ao redor de nós somos. A Regina: gratidão, amigo, nada acontece por acaso, bela reflexão, gratidão, Regina. E a grande reflexão é essa: a vaca não dá leite. Nós precisamos lá e exercer o trabalho para que isso aconteça. E a coisa mais importante que a gente precisa entender aqui, nessa vivência, aqui nessa existência, que absolutamente nada acontece por acaso, que tudo, absolutamente tudo na nossa vida tem desdobramentos anteriores e posteriores. O que eu quero dizer com isso? Tem desdobramentos, sim, que nós fizemos um acordo quando viemos para cá. E esse acordo nós precisamos cumprir. Além disso, nós, seres humanos, através do nosso ego, nosso orgulho, nós enfiamos os pés pelas mãos nessa jornada, nos dando ainda outros desdobramentos que ainda precisamos consertar. Além daquela carga que lá tivemos assinando junto com os nossos mentores espirituais para vir para cá, nós ainda enfiamos os pés pelas mãos aqui, nessa jornada. A cada oportunidade de vida, a cada interação humana, nós conseguimos, através da lei de ação e reação, enfiar os pés pelas mãos, deixando ainda maior a carga que teremos que tratar, curar e seguir em frente. E a gente já está indo para o final. Eu gostaria de ler mais algumas coisas aqui para vocês. Mas essa oração final aqui, que é uma oração também do Albino Teixeira, desse livro Caminho Espírita, diz o seguinte: a oração do servo imperfeito. Senhor, dura é a pedra, entretanto, com a tua sabedoria,
temo-los empregada em obras de segurança. Violento é o fogo, todavia, sob a tua inspiração, ele foi posto em disciplina, em auxílio da inteligência. Agressiva é a lâmina, no entanto, ao influxo do teu amparo, vemos piedosa na caridade da cirurgia. Enfermiço é o pântano, contudo, sob a tua benevolência, encontramos ele convertido em celeiro de flores. Eu também trago comigo a dureza da pedra, a violência do fogo, a agressividade da lâmina e a enfermidade do charco. Mas com a tua bênção de amor, posso desfrutar o privilégio de cooperar na construção do teu reino. Para isso, porém, Senhor, concede-me, por acréscimo de misericórdia, a felicidade de trabalhar e ensinar-me o dom de servir. E como não desistir e ir pelo caminho suicídio quando tudo fica difícil demais? De Furlan, né? Para a gente dar uma clareza sobre isso, quando temos na nossa mente esses pensamentos, o que nos resta é rezar. Porque não há situação nessa vida sem resolução. Não há situação nessa vida que não se possa resolver. Então, por mais difícil que seja, e a gente precisa olhar a dificuldade das nossas vidas, porque olhamos para as vidas e fizemos um comparativo inegável de existência, mas um comparativo muito desequilibrado dentro da esfera da nossa jornada. Não há nada de fato difícil demais. O que há são as nossas jornadas, o que há são os caminhos que precisamos percorrer. E a partir desses caminhos, que a gente possa de verdade entender a mensagem do nosso Mestre Jesus, que está sempre conosco na nossa jornada, dos nossos mentores. Então, precisamos orar. Precisamos orar. Fazer uma corrente muito forte de oração, de energias positivas, para que isso realmente saia da nossa mente entorpecida pela vida que trilhamos e possamos seguir firmes e fortes, porque o caminho é o caminho que se dá passo a passo. O caminho é o caminho que Jesus já nos ensinou. Caminho, verdade e vida. Viemos aqui, temos um propósito e, mais uma vez, colocando o Mário Sérgio Cortella, a vida é muito curta para ser pequena. Basta que a gente ainda pequene demais ela. Então, acredito que tem espaço para a gente seguir em frente. Gente, indo para o finalzinho agora, para a nossa prece de encerramento. A Carla, gratidão. João Lauro, gratidão. Gratidão por todos que acompanharam a live até aqui. E agora eu deixei aqui para nós uma prece para o encerramento de hoje. Eu vou pedir para você, onde você estiver aí, que se coloque numa posição tranquila, em paz. Se você quiser fechar os seus olhos para acompanhar. E vamos seguindo em frente. Amado amigo Jesus, nesse dia que paramos nossas existências a fim de refletir sobre a nossa jornada humana, lhe peço que a sua luz possa nesse instante trazer clareza sobre a nossa vida. Que a partir desse momento compreendamos a imensa ajuda que recai sobre os nossos braços todos os dias. Que a nossa mente aquiete os pensamentos que ainda nos perturbam e tira o nosso foco do trabalho a ser produzido. Que não percamos a fé pelas agruras da vida. Que tenhamos ânimo e coragem
para seguir em frente apesar do caminho não ser fácil. Que tenhamos a clareza definitiva que não estamos aqui de passagem, e isso por si só já é motivo de erguer a nossa fronte e seguir em frente. Que a ignorância não nos afete, mas que também continuemos a auxiliar nossos irmãos que ainda estão perdidos e ignorantes daquilo que nem fazem ideia. Que tenhamos a consciência que pessoas vão e vêm na nossa vida e que só temos uma obrigação, a obrigação de deixar o perfume de nossas almas naqueles corações. Que a paz que tanto queremos parta de um único ponto nesse planeta, de dentro de cada um de nós. Que a força do tempo traga entendimento e resignação. Que a força do nosso Mestre Jesus esteja presente na nossa mente e no nosso coração, e assim nossa alma possa respirar. Que nossos amigos espirituais que nos acompanham nessa vida possam chegar mais próximos, porque agora estamos mais preparados, vivos e pulsando energias benfazejas em todas as direções. Somos as experiências que traçamos aqui para o nosso desenvolvimento, ou ainda para a nossa cegueira humana. No caminho temos o livre-arbítrio para escolher. A plantação é opcional para cada um de nós, mas agora entendemos, Mestre Jesus, que a colheita é definitiva e certa. Diante de Ti, amado amigo Jesus, lhe agradecemos a oportunidade da caminhada, agradecemos os desafios da vida, agradecemos os amigos amados que vêm na nossa direção, agradecemos aos problemas que se juntaram a nós em determinado trecho da jornada, pois foram eles que nos dignificaram como homens. Agradecemos a família, fonte de eternas batalhas, mas também fonte de todas as curas. Agradecemos o despertar da alma que se sucede agora em nosso espírito, nos mostrando a cada momento o que devemos fazer. Por fim, amado amigo Jesus, pedimos que o seu farol resplandeça sobre todos nós, iluminando a grande jornada humana, e que ao longo do caminho possamos compreender a magnitude de tudo o que fizemos aqui, para no porvir possamos continuar a nossa caminhada ao teu lado, amigo Jesus. Que assim seja. Eu espero do fundo do coração que uma palavra, uma frase tenha feito sentido para você nessa noite de hoje, nessa exposição, e que você saia daqui com um coração mais alegre do que aqui chegou. E se a gente conseguiu tocar a sua alma em 1 segundo, não existia meta maior a ser cumprida por todos nós neste momento. Beijo no coração, gratidão imensa e até a próxima.